Eu volto a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek. O assunto agora é a criação de 4 novos tribunais regionais federais, aprovada por emenda constitucional em 2013. Até hoje, eles não foram instalados. A criação está sendo questionada por meio de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no Supremo Tribunal Federal. E já são 1000 dias à espera de uma decisão. Quem perde com isso? Quem responde é o presidente da JUF. Quem perde, presidente, é a população? Certamente, a população, as pessoas que precisam de um julgamento rápido, num tempo adequado, né, são as maiores prejudicadas dentro desse processo, porque muitos processos poderiam ter uma dissolução mais rápida, né, com as pessoas tendo os recursos provenientes dessas decisões já incorporados ao seu patrimônio, e que, portanto, a demora, né, da apreciação final deste processo, que está com uma decisão liminar proferida pelo então presidente Joaquim Barbosa, em regime de plantão, né, não tem então uma solução definitiva. São 1000 dias que aguardam uma decisão final e a gente espera que o Supremo Tribunal Federal, nos próximos meses, consiga dar uma resposta satisfatória a esse tema que é tão caro e tão importante para toda a Justiça Federal brasileira. E a criação desses novos tribunais foi amplamente discutida no âmbito do Congresso Nacional, né? Sim, foram mais de 15 anos que os parlamentares, deputados e senadores debateram, e é importante salientar que os tribunais foram criados a partir de dados objetivos que comprovam efetivamente a necessidade de uma redivisão, né, da Justiça Federal de segunda instância, de modo em que possa estar mais próxima do cidadão e haja uma divisão mais equânime de trabalho em relação aos processos a serem julgados em segunda instância da Justiça Federal. Até porque há uma discrepância entre o crescimento da Justiça Federal de primeira instância e da Justiça Federal de segunda instância, os tribunais, não é isso? É perfeito. O crescimento da justiça de primeira instância foi muito maior e isso então faz com que nós tenhamos um gargalo em que os processos acabam chegando e demorando um pouco mais para serem apreciados em segunda instância. A Justiça Federal tem utilizado diversas práticas de mutirão, convocação de juízes, mas mesmo assim não é a principal e melhor forma de ser tratada a matéria, mas sim de que ela seja redividida e reestruturada em segunda instância e possa dar uma melhor resposta a todos os cidadãos. Ou seja, hoje existe uma agilidade do juiz federal de primeira instância, ele consegue julgar a tempo, mas quando chega nos tribunais fica represado o processo. Em alguns casos sim, e isso realmente é a população que é prejudicada. Existe uma diferença, né, entre a quantidade de tribunais na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum. Realmente, há uma desproporção entre o número de processos julgados pelos desembargadores de todos os ramos da Justiça, e a Justiça Federal realmente é a mais prejudicada por conta de que não foram instalados esses tribunais. Se tivessem sido instalados esses tribunais, nós teríamos um nível de igualdade maior, né, e mais próximo. É bom salientar que os parlamentares fizeram a sua parte. Agora depende do próprio Poder Judiciário apreciar essa liminar e instalar esses tribunais de forma a termos essa repactuação, né, da Federação Brasileira com distribuição melhor dos recursos e dos tribunais por todo o território brasileiro. Presidente, só para o nosso telespectador entender bem, esses tribunais vão ser instalados em quais localidades e por que escolha dessas cidades para sediar esses tribunais? A Emenda Constitucional 73 estabelece a criação de 4 tribunais com sedes nas cidades de Curitiba, no Paraná, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Manaus, no Amazonas e Salvador, na Bahia. Por que os tribunais, né, nesses locais? Por conta de que Curitiba, Salvador e Minas Gerais têm um número de população e um número de processos mais elevados e que não são contemplados ainda com tribunais. No caso de Manaus, no Amazonas, é pela distância, em que pese não ser um centro de maior população e de maior número de demandas, é uma distância justamente muito grande em relação a Brasília, onde é hoje o tribunal, e que esse tribunal atenderia toda a região amazônica com todas as suas peculiaridades. Então esses são dados objetivos também que revelam que nesses 4 centros, né, nesses 4 estados, as suas capitais têm as melhores condições a partir do estudo e dos elementos objetivos para receberem esses tribunais. Porque hoje a Justiça Federal conta apenas com 5 tribunais regionais federais, é isso?
São 5 tribunais sediados em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Recife e Brasília, que também são as 5 grandes cidades do Brasil. E aí, com essa redivisão, nós teríamos 9 tribunais sendo atendidas as populações e as regiões mais diversas do país. Presidente, e o que a Justiça Federal, os juízes federais especificamente, têm feito para superar essas dificuldades de estrutura? Bom, as dificuldades de estrutura são muitas e o número de processos na Justiça Federal e na Justiça Brasileira tem aumentado significativamente. Para isso nós precisamos ser criativos e a Justiça Federal tem demonstrado nos últimos anos muitas iniciativas que são importantes e relevantes em relação à administração da Justiça e à própria administração na solução desses processos. Então são boas práticas que são exercidas em cada uma das unidades da Justiça Federal e que são propulsoras de modificações importantes na tramitação do processo com ganho significativo para todo o sistema de justiça. Bom, presidente, então a saída é investir em gestão. Eu acredito que a gestão é um ponto crucial e importante para toda a administração pública, não só para o Judiciário Federal. E nós temos essas experiências precisam ser melhoradas, aprofundadas, aprimoradas e também difundidas para toda a Justiça Federal. Nesse sentido, a JUF, observando essas dificuldades e principalmente também os cortes orçamentários ocorridos nesse ano para toda a administração pública, nós resolvemos criar o primeiro Fórum Nacional de Administração, Gestão e Estratégia da Justiça Federal, justamente para debatermos boas práticas e estudarmos outras condições que podem ser trazidas para a Justiça Federal para ainda melhorarmos mais o nosso desempenho e as nossas atividades. Então, nós temos aliado também a esse Fórum Nacional de Gestão e Estratégia da Justiça Federal a criação de um prêmio de boas práticas, justamente para conhecermos todas as iniciativas positivas em relação à gestão e à administração da Justiça e para que possamos também difundi-las para toda a comunidade e a sociedade brasileira. De fato, a ideia desse fórum é bem interessante. Eu gostaria até que o senhor explicasse um pouquinho mais, mas no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as inovações que podem agilizar e modernizar o Poder Judiciário. Em instantes, até já.